Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida e na vida de cada pessoa a quem você ama. Que o Espírito Santo seja o seu guia no dia de hoje e te auxilie em tudo que você fizer, para o seu bem e para o bem de cada pessoa que você quer ajudar, proteger e trazer para a presença de Deus, em um nome de Jesus. Você ainda não é inscrito em nosso canal? Se inscreva. Você não ativou o sino? Ativa para receber as notificações do nosso canal. Ainda dando continuidade ao nosso estudo sobre qual a religião certa. As pessoas ficam procurando um lugar para congregar, quem está dizendo a verdade, quem de fato está pregando a palavra de Deus. Bom, eu estou pregando a palavra de Deus e estou lhe dando as fontes do que eu estou ensinando. E você tira a sua conclusão. Estou ou não estou pregando a verdade do que diz a palavra de Deus? Tire sua conclusão. Acompanhe na Bíblia. Hoje eu quero falar sobre uma condição de repúdio que Paulo teve sobre as coisas erradas que ele viu dentro da igreja. Isso mesmo. Você sabe que no tempo do apóstolo São Paulo, as igrejas já estavam se formando. Os irmãos estavam pregando o evangelho e fazendo discípulos. Na verdade, essa é a orientação de Jesus. Eu não preguei na mensagem diária, mas eu tenho cultos gravados falando sobre o pastor e pregador, e eu tenho um estudo sobre o apóstolo Pedro, gravado em nosso canal também. Quem quiser me pede, eu coloco na descrição do vídeo, não tem problema algum, tá? Se você não conseguir achar sozinho, eu coloco na descrição. E nesse estudo eu ensino que a igreja, ela parte de um homem, a igreja de Cristo. Você vê um grupo de pessoas reunidas, mas esse grupo de pessoas se reúnem a partir da pregação de um homem. E o primeiro pastor levantado foi o apóstolo Pedro, tá? Jesus chamou Pedro de pedra fundamental. Jesus disse que por causa dele, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, que o Senhor daria a ele poder, tá? Então, Pedro foi o primeiro pastor, o primeiro fundador da igreja, foi o apóstolo Pedro. E não vem para cá dizer que você pensa diferente, não, que eu já expliquei e provei isso dentro da Bíblia, dentro da Escritura Sagrada. Quem está com sua Bíblia, por favor, pega na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Toda a carta começa com a saudação. Então tem aqui prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Isso eu já estou fazendo cair por terra aquela ideia. Qual é a sua igreja? Ou qual igreja você pertence? Ou de que igreja você é? Tá? Então, aquele que é pastor e pregador do evangelho tem que ser levantado da parte de Cristo Jesus. Quanto à parte social, humana, a organização social terrena, isso é outra história, eu não vou falar sobre isso agora. Quanto à igreja de Cristo como lugar para congregar, claro, exigido pela Escritura, exigido pelo próprio Deus, é bom que os irmãos se congreguem, é lá que vai ouvir a palavra de Deus, vai receber a instrução, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Eu estou falando sobre a falsa religião. E se você não acompanhou, acompanha desde o primeiro estudo. E qual é a religião correta, se é que tem. Então vamos lá. Paulo,
apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo saudou aos irmãos como se deve saudar. Eu saudo aos irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Só tenha certeza que você tem paz para dar. Verso 4: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Então começa a carta de Paulo, saudando os irmãos, falando de Jesus e porque Deus enviou a nós pregadores do Evangelho. E para que a pregação do Evangelho? Que é para tirar, desarraigar, tirar o perverso desse mundo, tirar o pecador deste mundo de pecado para o mundo da salvação. Você sabe por que eu estou dando ênfase a isso? Porque está virando moda a igreja pegar o mundo lá fora, trazer para dentro da igreja e dizer: não, é para usar de sabedoria para ganhar irmãos. Meu amigo, se o cara quer viver no mundo, ele não precisa que o mundo esteja dentro da igreja, não. O mundão já é grande o bastante. O mundão já tem oferenda o bastante para ele. Eu não preciso trazer o mundo para dentro da igreja. Se eu trago o mundo para dentro da igreja, eu sou ferramenta de Satanás. Você acha que eu falei por falar? Então eu vou repetir: se eu trago o mundo para dentro da igreja, eu sou ferramenta de Satanás. O trabalho de pregação do Evangelho é tirar o pecador do mundo de pecado, é mostrar que a vida que ele está levando lá é contrário ao ensinamento de Deus, tá? Eu não posso simplesmente querer pegar o mundo, levar para dentro da igreja e tratar como uma coisa normal e esperar que Deus opere milagres. Deus vai passar longe. Deus não gosta de imundícia. Deus não gosta de mentira. Tá claro isso? Continua, verso 6. Admira-me que estais passando tão depressa daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Sabe o que acontece? Quando o homem está sofrendo, chega na igreja e ele quer ser uma nova criatura. E aí ele luta com toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento, como o Senhor manda. E é liberto, é transformado, é abençoado. Mas de repente, quando passa a dor, quando passa o sofrimento, e aí, sabe, ninguém vai dizer a mim que o mundo não é agradável, não, que é. O mundo é agradável, o mundo atrai, porque a ilusão atrai, meu amigo, tá? E aí o que acontece? Ele começa a querer voltar a praticar as mesmas coisas que ele se libertou por causa do sofrimento. Mas ele quer voltar a fazer tudo aquilo. Só que ele tem hoje uma consciência cristã. E como é que ele luta contra essa consciência cristã? Aprendendo uma nova consciência, como uma consciência cristã. Só que essa nova consciência é uma consciência falsa. É um evangelho diferente do evangelho de Cristo. E aí Paulo pergunta: como é que você passa tão rápido, verso 6,
daquele do evangelho, daquele que vos chamou da graça, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo Jesus. Então vamos lá, quem prega o evangelho? Pastor ou pregador? Quem prega uma palavra contrária ao evangelho de Deus, Paulo chama de perturbador ou perturbado. Não sou eu que estou falando, não. Pega a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas, ainda que nós, o mesmo anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, ou seja, seja amaldiçoado. Então Paulo disse, aquele que prega qualquer palavra que seja contrário à pregação do evangelho de Deus, seja anátema. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes você se encontra com o irmão e o irmão chega, o pastor, pregando uma coisa na igreja que é contrário à palavra de Deus. E aí você diz assim, ô irmão, você não está vendo que está errado? Ah, eu sei que está errado, mas eu gosto do jeito que a igreja anda, eu gosto da música, eu gosto dos irmãos, eu estou buscando a Deus. Agora vem cá, se eu estou à frente, pregando uma coisa que de fato me tornou anátema, ou seja, maldito, tá? Ou amaldiçoado, ou expurgado. Consulta na internet aí que você vai ver que o dicionário só coloca o anátema como uma pessoa reprovada e maldita, tá? Que não merece crédito, que não merece que você fique com ela, que não merece aproximação de ninguém. Como é que eu, no altar, como é que eu, pregando o evangelho, anátema, vou conduzir você a um caminho de salvação? É a Deus mesmo que você está buscando? Quando você concorda com as coisas erradas, quando você é parte de coisa errada, é a Deus mesmo que você está buscando? Então está aqui, escuta o que Paulo diz no verso 8. Mas ainda que nós, o mesmo anjo que venha do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Aí ele repete, Paulo, ele dá ênfase, ele diz assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, aí eu estou dizendo em Cristo, seja anátema. Então, meu amigo, qualquer religião, qualquer pregador, qualquer obreiro que ensine palavra diferente do que diz as Escrituras Sagradas, esse pode e deve ser considerado falso. Sabe por quê? Vai acontecer muitas vezes uma igreja, uma placa séria, aí agora eu estou falando de uma ou outra determinada denominação, né? Que o líder, muitas vezes, ele está realmente querendo fazer a obra de Deus, está fazendo a obra de Deus, os irmãos pastores estão fazendo a obra de Deus, e vai ter no meio aquele pregador, aquele obreiro, que não concorda muito com aquele ensinamento, e vai querer trazer novidade, e vai dizer até que é revelação de Deus. Só que a novidade dele é coisa velha, é coisa do mundo e que leva você a pecar. Quando isso acontecer, entenda que Paulo disse que essa pessoa, seja ela qual for, é anátema. Meu amigo e minha amiga, cuidado com os ensinamentos, cuidado
com as doutrinas que você vem tido. Olha o tema do nosso canal: examinai as Escrituras. Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração, encurve sua cabeça. Você não pode fechar seus olhos, não. Está dirigindo, tá tudo bem. Concentra na oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é teu nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Todo o povo te glorifica e te exalta, porque o Senhor é santo, o único digno de ser louvado e ser glorificado. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós nos colocamos em oração. Eu me coloco em oração juntamente com teu povo, para te pedir, perdoa os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoa pelas vezes que talvez nós pensamos ou decidimos seguir por um caminho mais fácil, seguir por um caminho que agrada a nossa carne, ao nosso ego, para não fazer a tua vontade. Livra-nos dos sentimentos carnais. Livra-nos da ilusão deste mundo. Coloque em nós um espírito obediente, para que sejamos fiéis à tua palavra, para que andemos de fato e de verdade nos caminhos do Senhor, em um nome de Jesus. Lembra-te, Senhor, da nossa família. Lembra-te, meu Deus, de cada pessoa da nossa casa, do nosso lar. Lembra do nosso familiar, do nosso ente querido, dessa pessoa que sofre no hospital, no leito de dor, dessa pessoa, meu Deus, que está passando por dificuldade financeira, dessa pessoa que tem sido escrava do álcool, das drogas. Meu Deus amado, eu oro por aqueles que estão inscritos em nosso canal, eu oro por aqueles que me seguem no Instagram, no Facebook, não como amigos, conhecidos, mas como pregador do Evangelho. Eu te peço, meu Deus amado e meu eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, age em favor de cada uma dessas pessoas que oram em concordância comigo, para o bem delas, para o bem da família delas, para a libertação deles. É promessa do Senhor. O Senhor diz que tudo que ligarmos na terra será ligado nos céus. Eu ligo em oração em favor do teu povo, em favor da família de cada um deles, em um nome de Jesus. Você que crê, diga: eu recebo as bênçãos do Senhor na minha vida, eu recebo as bênçãos de Deus na minha casa, eu recebo as bênçãos de Deus na vida daqueles a quem eu amo, em o nome de Jesus. Você crê? Diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Continue nos seguindo. Não esmoreça na tua fé. Não se esfrie. Eu sei que você tem uma vida agitada, mas Deus é com você se você crê. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir.